fazendo a nossa prece. Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade bendita que favorece a nossa marcha evolutiva aqui na Terra. Pedimos a Ti amparo, a inspiração, a luz do entendimento, distribuídas através dos nossos amigos espirituais, Teus mensageiros, que eles possam nos assessorar para que nós aqui realizemos o melhor nosso alcance. Que o nosso trabalho seja favorável também para os espíritos que se encontram em estágio de aprendizagem nesta casa, que queiram participar conosco. Pedimos a Ti um amparo e inspiração para toda a humanidade, que atravessa momentos decisivos, que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 19. Se eu te dei a página semana passada, você trouxe? Eu esqueci. Esqueci de trazer. Eu vou te emprestar, você me devolve no final. Depois eu devolvo. Tá? Isso mesmo. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a tua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora. Aqui é uma continuação, né? Vamos ler de novo o versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então esses foram aí os versículos aí iniciais dos trabalhos, e nós vamos então partir do versículo 19 aí do capítulo 3, 19, na página 19 aí que vocês já têm. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa primeira parte do versículo: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Então, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Lei do trabalho. No caso aí desses espíritos que vieram degradados, um trabalho mais árduo, um trabalho mais difícil, porque é o trabalho de reconstrução, de reciclagem de sentimentos. Então, é um trabalho mais difícil. O trabalho aí, o suor aí, representando o trabalho, um trabalho, então, árduo, porque espíritos que vieram de mundos de um mundo adiantado, de um mundo mais avançado em relação à Terra nos tempos primitivos, então vão lutar aqui com grandes adversidades. Não tem mais as facilidades que tinham lá no mundo de origem.
E também as lágrimas vão ser aí um movimento constante aí desse esforço. Então as lágrimas e o suor tem um componente aí que os une, é o sal. O sal presente tanto no suor quanto na lágrima. Então, em função da rebeldia, da transgressão, é um trabalho mais árduo, um trabalho mais difícil. Tudo a ser feito ainda no planeta como a Terra lá nos primórdios. Colocando aí uma situação de 30 mil a 40 mil anos atrás, a Terra ainda era um mundo com potenciais, mas ainda tudo a ser feito. Até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Então nós estamos aqui falando nós podemos aqui trabalhar com alguns significados. No caso desses espíritos aqui, que vieram de um mundo mais avançado, na transição para a regeneração, até que te tornes a terra de origem. E nós sabemos que aqueles que conseguiram aqui se transformar, conseguiram reverter a transgressão, voltaram para o seu mundo de origem. Quando você fala até que te retornes, então... Também podemos aqui trabalhar com o significado de desencarnação, consequente reencarnação. Até que te tornes a terra, pela reencarnação, porque dela foste tomado. Desencarnou anteriormente, voltou para o mundo espiritual, vai voltar para a terra novamente, numa outra oportunidade, certo? Então, e aqui o conceito essencial aqui, básico aqui, de tornar a terra ou retomar a terra, é o da terra prometida, que é o plano do coração saneado. Terra, porque a terra terra essencial é a terra do coração. Então, nós não seremos felizes no mundo exterior se não formos felizes no mundo interior. O elemento pode ter todas as facilidades, todas as riquezas, mas se ele não tem felicidade no coração, também não vai ter felicidade, mesmo que esteja no berço de ouro. Então, a felicidade essencial é a do coração, porque um coração saneado, ele vive com equilíbrio e harmonia em quaisquer situações em que ele for colocado. Quaisquer situações em que ele for colocado. Porque no mundo de provas e expiações como a Terra, evidentemente, muito sofrimento ainda é a tônica, muitas posições ainda complexas aguardam muitos de nós. Então, o essencial é estar com o coração Nós temos que tornar harmonizado. a terra. Nós temos que tornar a terra. E aqui fala até que te tornes a terra. Temos que tornar? Voltar para a terra? Voltar à Terra pela reencarnação. Pela reencarnação. Mas diz que aqui reencarnação. também é a terra que vai ver regeneração, né? É que o assunto aqui é regeneração. Regeneração. O assunto aqui é regeneração. Nós estamos estudando aqui o assunto dos espíritos que vieram degradados do mundo de origem, Isso. porque não queriam regenerar-se. Não queria isso mesmo. Como muitos na Terra hoje. Todo mundo que está no campo da violência, no campo da corrupção, no campo dos abusos, são espíritos que não querem se regenerar. Regenerar, isso mesmo. Não querem amar o próximo, não querem respeitar o próximo, não querem praticar as leis de Deus. Então, são espíritos que estão se candidatando a deixar a Terra. Então, esse é o versículo
por até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Então, nós só vamos retomar a felicidade quando nós vencemos as imperfeições. É bacana. Quando nós tivermos desenvolvido as virtudes. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, aqui nós estamos trabalhando sempre com o símbolo. Se nós somos apegados aos bens deste mundo, nós nos mantemos aqui presos à terra, e é como se nós estivéssemos nos mantendo no terreno do pó. Quanto mais apegados aos bens materiais, mais necessidade de reencarnações para desapegarmos. Então, enquanto formos apegados, reencarnações mais numerosas. Menos apegados, reencarnações menos numerosas. Até que, no grande futuro, nós nos libertaremos do ciclo de reencarnações. Então, aqui nesse contexto do versículo 19, nós estamos lidando aqui com os movimentos da dor, da expiação para espíritos que transgrediram as leis de Deus num grau superlativo. Para você ser degradado de um hobby e vai transitando para a regeneração, é porque a transgressão foi muito forte. Então, é preciso entendermos esse movimento. Então, porquanto és pó, e em pó te tornarás, significa aí o apego. Enquanto esse apego perdurar na nossa intimidade, retornos e mais retornos aos mundos materiais para vencer o apego. O problema não é ter bens materiais, porque os bens materiais estão aí para serem utilizados. O problema é o apego. Certo? Colocá-los como objetivo supremo e não como uma consequência que vai ser atribuída segundo mérito. Segundo mérito. Como se fosse a finalidade da vida, né? Só ter coisas, né? Apesar de que nós já estudamos isso aqui, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade o homem dos bens da terra. Uhum. Todos. Então é inconcebível que no mundo como a Terra, com muita riqueza, com muitos recursos, tenhamos tanta gente miserável. Isso é por causa do egoísmo do nosso coração. É exatamente o egoísmo exacerbado que está na base do movimento de degredo, de transmigração, de expulsão da terra. O egoísmo exacerbado, que faz com que o céu seja o limite. Nós, de um modo geral, coletivamente falando, amamos tanto os bens materiais que nos tornamos indiferentes ao sofrimento próximo, que carece do básico. Pessoas, a gente pode ter um raciocínio indevido, só que tem grandes acúmulos de capital, e pode falar assim que eu não estou cometendo mal a ninguém. Mas aquele acúmulo excessivo, ele só é possível pela falta de muitos. Exatamente. Né? Então ele não está matando ninguém diretamente, né? Mas ele está contribuindo de uma forma indireta com a injustiça social reinante. Exatamente. Né? A doutrina espírita fala isso muito claramente. Né? Qual que é a característica do mundo de regeneração? Perfeita equidade. Preside as relações sociais. Capítulo
3, Evangelho segundo o Espiritismo, mundos regeneradores, item 17. Essa característica dos mundos regeneradores. Perfeita equidade preside as relações sociais. Então a Terra está longe de ser um mundo regenerador ainda. E a gente presume que essa ação, essa possibilidade de você não ficar restrito ao apego é exatamente parte do micro para o macro, né? É fazendo pequenas ações Sim. até um dia, se você tiver oportunidade realmente, que são os governantes, são aqueles que têm realmente esse papel mais forte, assim, determinante, a gente poder agir no mesmo nível de consciência, né? Porque a gente se fortalece nas pequenas ações. Isso. Se a gente não aproveitar as pequenas ações para fortalecer a índole, quando chegarmos numa reencarnação, tivermos um posto de muito poder, nós poderemos cair. E a mudança da sociedade começa na minha, lá em casa. Sua casa é uma Exato. sociedade. Exatamente. Aí, ele está falando, é importante, por exemplo, a gente pensa muito em coisas assim, né? Hecatombes, como diz o... Mas, tipo assim, por exemplo, essas piadinhas que as pessoas fazem em relação às mulheres, qualquer bobeirinha você fala assim, aí começa a rir numa rodinha, isso aí é que alimenta a delinquência dos misóginos. O feminicídio tá aí por causa dessas pessoas assim, não tem nada a ver brincar. Tem, uai, que eles são alimentados disso. E a gente sabe que a gente, como é que fala? Multidão de espírito. Multidão de testemunhas. É isso aí. Somos rodeados por uma multidão de testemunhas. Aí como que você faz para mudar as coisas? Gente, você tem que mudar isso, não dá para ficar rindo e passando o negocinho para os outros, falando de coisa de mulher. Elas não se valorizam, os homens são machões, são machistas mesmo. A nossa mãe que fez, né, nossas mães que criaram os filhos, sei o quê, elas são machistas. Então, isso aí vai reproduzindo. Aí a pessoa quer uma sociedade diferente, agindo da mesma forma. Aí quando você está no núcleo da sua coisa, a hora que aparecer uma piadinha, você corta. Ou então, você cortar, ser grosso, não, você não, nem, tipo assim, ó, chegou a você não rende, entendeu? Aí a pessoa vai ficar, né, tipo, sem graça, né? Você não deu vazão para aquilo e as coisas. Se não for nesse pequenininho, não vai mudar nunca. Porque tá no campo da ação, né? Não, aí fica no deboche, fica no falta. Isso é falta de respeito com as pessoas, entendeu? Você ficar alimentando. Aí, tipo assim, tem aquelas piadinhas, não gosto, não reproduzo, porque aí quando a gente fala ali, não sei aonde que tem também na doutrina, que a gente tem que ser. A fase terminal? Fase terminal do mal. Porque não é Estação terminal do estranho. E se a gente não fizer isso, gente, a gente não vai mudar a sociedade. A sociedade, aí a gente fica alimenta. Aí não adianta falar. A sociedade é delinquente hoje porque a gente alimenta ela. Então não fala assim, eu não sou assim, não. O Congresso está lá do jeito que está porque a gente aqui fora alimenta ela. Alimenta lá em casa, quando está na rodinha, e tem uma cervejinha, e começa a falar, não sei o que lá, mulher, não sei o que. E começa aquele trem. As mesmas coisas são importantes. Então as pessoas querem resultado diferente, agem da mesma maneira. Isso nunca vai acontecer. Então, A matemática de Deus não fecha, gente. Divina não fecha. Então, tipo assim, quando tem isso lá, você não reproduz, você não é legal, você não faz esse tipo de coisa que não rende. Tipo assim, pelo menos que não seja de você, entendeu? Por exemplo, eu todo dia acordo e penso assim, todo dia que Deus me dá, né? Assim, para acordar, penso assim, este terminar, quando eu vou fazer vou ter uma atitude, eu penso assim, não vou fazer, é questão da obediência, não vou fazer porque não condiz com o que eu estou fazendo, que eu estou estudando. Certíssimo. Então por que eu venho para cá? Exatamente. Por isso Não faz sentido. Por isso que tem tanto espírita desorientado do plano espiritual. Muito. Não adianta, faz. Quando chega lá para fazer diferença, no seu meio você continua a mesma postura. Então você está perdendo seu tempo. Está se enganando. Você está alimentando a delinquência. E você, muito pior ainda, você está arrastando pessoas para o mesmo delito que o seu. Entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, cobrar do pessoal lá de fora, nós somos desavisados. Uhum. Então, se você
Ah, eu sou espírita, tá? Beleza, eu sou espírita, mas não é do ler, não é de tanto de ler, é do comportamento. A diferença é o comportamento. O comportamento é importante, né? Então é assunto aí, um assunto sério. Assunto importante, essa questão dos hábitos aí, os mínimos hábitos é que vão fazer uma salvaguarda do sistema, né? Do sistema interior. E a nossa luta é essa, no mínimo nos mínimos atos. Quem tem que ter perseverança, tem que ter paciência também, porque todos os dias a gente erra em alguma medida, em alguma coisa. Sim. Entendeu? Mas o negócio você falou, por exemplo, a disciplina. Começa do pequeno, né? Começa Você do não dá pequeno. conta de vir todo dia numa reunião, naquele dia, naquele horário, você não dá conta de fazer aquilo? As mínimas coisas. Exatamente. Então é todo um processo, né? Você fala mais uma coisa? É orar e vigiar, porque a partir do momento que você aprende, que você toma consciência, é colocar em prática. Porque a responsabilidade é nossa. Se a gente não colocar, nós vamos responder por aquilo que a gente não fez, né? A gente culpa os políticos que agem de forma errada, que são esses que assambarcam os bens do próximo. Tá, tudo bem que eles vão responder pelo que eles fazem. Mas se hoje a gente não está no lugar dele, porque é muito fácil a gente também falar, né? Ah, fulano tá fazendo isso, errou, mas a responsabilidade é dele. E nós? Nós estamos preparados para ocupar um cargo e, de repente, também assumir com toda a responsabilidade sem fazer o que eles estão fazendo? E suportar análise as pressões. Pois As é. pressões. Então, assim, a gente não sabe o que o político que está fazendo hoje fez ontem. Pior Será que que isso. tá, pois é, pior, né? Não, Então, pior que isso é você, sabendo disso, você ainda vota naquela pessoa. ainda tem isso. Pois É. é, uma coisa Então, puxa a outra. Isso eu aqui- acho que isso aí que uma É coisa porque é o igual, né? É porque você vota no igual. Na prática, você vota no igual. Uhum. É, exatamente. Você vota no afim, no semelhante. Isso é melhor. Isso é muito sério. Meus pares. Sim. São os pares. Não é? É um espelho, né? São os pares, ué. Versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. Então, essa é uma identificação consciente do sentimento emergente no novo contexto. Tá? Porque eles vieram do mundo de origem, esquecimento do passado, reencarnam na Terra, mundo primitivo. Em tese aí, 40 mil anos atrás. Não é isso? Linguagem ainda embrionária do homem. Não tinha alfabeto. Não tinha linguagem escrita. Certo? Era pré-história. A linguagem escrita na Terra surgiu aproximadamente 6 mil anos atrás. Escrita cuneiforme dos sumérios. Primeira linguagem escrita. Até então o homem se comunicava pelas pinturas rupestres, os desenhos lá rústicos dos animais, umas coisas, certo? Então tudo a fazer. Então esses espíritos estavam sob o domínio, sob o regime de um esquecimento amplo, não é? Muito amplo. Então, quando, ao longo do tempo que os sentimentos foram emergindo, entre o sentimento emergir e você conseguir identificar os sentimentos, identificar e rotular, demora. Então, aqui eu estou falando, ele chamou chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. Então, aí é um movimento quando nós identificamos aquele sentimento emergente no novo contexto. Depois de milênios, que aquele sentimento vinha sendo revivido, tá? Até que chegou uma hora de identificação. Então, quando falamos aqui no texto, deparando aqui no texto com esse movimento de nomeação, é de identificação. Como nós hoje estamos identificando.
estamos identificando misoginia, estamos identificando indiferença, estamos identificando frieza de coração, por exemplo. Então, nós estamos identificando sentimentos que nós não gostaríamos que estivessem no nosso coração, mas eles estão. Por quê? Porque é o nosso passado, o que nós elaboramos. E estamos buscando hoje transformar em virtudes, empatia, compaixão, misericórdia, paciência. Então, e a gente tem que estar preparado porque às vezes a identificação dói. A gente vai ver algo que está no coração que não gostaria de ver. Por isso que existem os movimentos religiosos superficiais, que os elementos escamoteiam os sentimentos. Vão lá, faz a confissão, absolvido. Certo? Mecanismo de fuga, de um alívio periférico. Enquanto não atacar o hábito, a ação é que alimenta o sentimento. Fortalece ou diminui o sentimento. Só com a mudança de hábitos é que nós vamos efetivamente mudando também o teor dos sentimentos. Esse é um processo longo, demora, por isso que os espíritos falam. A evolução se dá em insensível marcha ascensional. É insensível. De modo geral, a gente não evolui em linha reta, a gente evolui de lado, né? Meio de lado, assim, ó. Exatamente, um zigue-zague. É a nossa tônica. Nossa tônica, de um modo geral. Essa evolução em que nós geramos tantas imperfeições que em cada existência a gente vai lidar com algumas delas. Então... É a complexidade mesmo. Tem que ter paciência, né? Ter paciência, ter calma, ter perseverança. Aproveitar as rotinas, né? Eu sempre falo, né? Aproveitar a rotina da assiduidade, da pontualidade, né? Superar os obstáculos para vir aos trabalhos, que isso aí já é um mecanismo de salvaguarda para o sistema macro do indivíduo. Agora você falou tudo. Entendeu? Porque as virtudes que a gente desenvolve na pontualidade, na assiduidade, na perseverança, elas vão ser utilizadas em todas as áreas da existência. Certo? É isso aí. Então vamos aproveitar. Chamou o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Então os sentimentos que são mães, pensamentos, palavras e ações, viventes, que estão vivos na nossa intimidade. E, consequentemente, as obras vão refletir pensamentos, palavras e ações. Aí as leis vão refletir o caráter da coletividade. As leis vão refletir o caráter da coletividade, porque tem os movimentos individuais e os coletivos. Porque, em tese, aprendemos com os Espíritos que, em tese, as leis divinas bastam. Elas são perfeitas, né? Os 10 mandamentos.
Mas nós precisamos de leis especiais aí, por causa da complexidade da humanidade, é preciso leis especiais. E nós vemos que muitos tentam mudar, alterar, adulterar, encontrar as brechas. Porque a nossa tendência é a tendência do menor esforço, é a tendência da mentira, de um modo geral, e do tentar escamotear as leis, se beneficiar com as leis. Então, por isso que nós estamos vivendo momentos complexos aí no globo. No globo. Por conta era a mãe de todos os viventes. Então, nós temos que compreender que os sentimentos que são geradores das causas atuais de sofrimento, como foram das causas anteriores de sofrimento. E o antídoto são as virtudes. As virtudes são geradoras de bem-estar, felicidade, de paz, de harmonia. As virtudes. Não o egoísmo. O egoísmo não. O egoísmo é gerador de sofrimento. Gerador de sofrimento. No longo prazo. No curto prazo, o egoísmo pode dar até uma sensação de saciedade, felicidade, mas é momentâneo. Porque buscar atender somente o egoísmo, nós vamos gerando tédio, insaciedade. Aí nós vamos gerar uma série de problemas para nós e para o próximo, para a sociedade. Então, uma coletividade que prepondera elementos egoísticos é o mundo atual da Terra, plano de provas e expiações. Plano da iniquidade, o plano da desigualdade, né? Da desigualdade, não é isso? A gente estuda, por exemplo, o Livro dos Espíritos, a questão 806 do Livro dos Espíritos. Ela tem o ensinamento direto e o ensinamento subjacente. Né? É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Então a desigualdade das condições sociais não é lei da natureza. Não é obra de Deus. É obra do homem. Então, nós estamos aqui na Terra para restabelecer a ordem divina, que foi rompida por nós pelo egoísmo. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eterna, somente as leis de Deus o são. Então, desigualdade não é lei da natureza, muito menos eterna. Então vai desaparecer. Como é que está escrito aqui? Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixar de predominar. Então por que tem desigualdade de condições sociais? Porque predomina o egoísmo e o orgulho. É por isso que tem desigualdade social. Porque predomina o egoísmo e o orgulho. Restará apenas a desigualdade do merecimento. A desigualdade do merecimento não implica em que o um
vai merecer ter 10 bilhões de dólares de fortuna e o outro R$1. Não significa isso. Certo? Sim. Porque a desigualdade, ela vai sempre existir. Do mérito. Por exemplo, você lá é a aristocracia intelecto-moral. Lá no mundo espiritual, por exemplo. O governador de nosso lar, por exemplo. Ele tem acesso a esferas superiores que os outros da colônia não têm. Por quê? É privilégio? Não. Mérito. Desigualdade do merecimento. São os que mais trabalham, né? Ele pode sair da Terra a hora que ele quiser, ir a outro mundo. Desigualdade do merecimento. É isso que significa. Tem mais prerrogativa de ação. Sim. Isso não significa que ele vai ter uma quantidade exorbitante de recursos monetários. Não é isso que significa. Isso não é esse o significado, não. Essa terra do futuro, né? Vai demorar um pouco, mas é o que nos aguarda. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição sociais. Se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? É o que acontece na Terra hoje, ou eu preciso desenhar ali no... Né? Merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiverem feito sofrer aos outros. Só que no estágio atual da Terra, essa existência vai ser no mundo primitivo. Não mais aqui na Terra. O mundo primitivo é o quê? Mundo primitivo. Terra de 40 mil anos atrás. 40 mil anos atrás só tinha caverna para morar. Mundo primitivo. Você está falando da questão da riqueza? A desigualdade das riquezas que não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizes. Está aqui, ó. Infelizmente, muita riqueza aqui na Terra é adquirida com velhacaria e roubo. Sim. As grandes, então, acho que 99%. Exatamente. Estudar espiritismo dói, viu? Não é agradável, não. E chamou o nome, já vimos. 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnica de peles, meus amigos, não é nada mais, nada menos do que corpo físico, reencarnação. Tome reencarnação para desconstruir a transgressão. Uma reencarnação que nós sabemos qual o objetivo é nos fazer chegar à perfeição. E ela se funda na justiça de Deus e na revelação. Porque, por enquanto, a ciência tem má vontade com a reencarnação. Então é por isso que precisamos da revelação. Porque se a ciência fosse imparcial, não fosse influenciada pelo nosso materialismo, ela estudaria a reencarnação. Mas como a ciência é feita por nós, homens, materialistas, de modo geral, então ela coloca de lado questões transcendentes. Não estuda a reencarnação. Isso vem mudando, tem ocorrido aí transformações, mas em grande escala ainda não. Só, vamos colocar assim, soluços de mudança por enquanto. Túnicas de pele e reencarnação. Tá certo? 22.
Alguém quer fazer algum comentário aí sobre esse versículo aí? As túnicas de peles. 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Aí vem o 23, que é só para concluir o raciocínio aí do Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, que é o objetivo da evolução. Identificar o bem e o mal. O objetivo da evolução. Esses espíritos aqui vieram em degredo, tinham conhecimento do bem e do mal, mas não queriam viver o bem. Queriam viver o mal, que é o egoísmo. Se locupletando e se fartando com todos os bens deste mundo e todas as sensações que esses bens acarretam. Resultado, degredo, transmigração. Porque se a nossa sanha egoística não for cerceada, nós vamos esgotar os recursos do planeta e vamos destruir o meio ambiente. Então é preciso haver o basta. Haver o basta, é preciso. Então os espíritos vão sendo retirados. Os que causam confusão e desordem vão sendo retirados. Não é? E o objetivo aqui, o doutrina espírita nos ajuda a entender, não é? Estamos falando aqui, ó. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então vamos lá estudar. Questão 629, Livro dos Espíritos, o bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Pronto, chegamos aqui, fizemos uma conexão aqui com o versículo. Funda-se na observância da lei de Deus. Então nós queremos identificar o bem e o mal, vamos praticar as leis de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Kardec insistiu. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal e infringi-la. Então, aqui é a mesma questão da 629. É uma insistência no assunto. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Quando nós cremos em Deus e queremos saber, aí nós vamos nos deparar com a revelação. Moisés, por exemplo, 10 mandamentos. Quando eu não creio em Deus e não quero saber, eu vou aprender pelo empirismo. O que é isso? Vou aprender pela experiência prática. Tome reencarnação dolorosa. Eu vou ser joguete das minhas próprias emoções. Eu vou aprender pela dor. Que seria sido muito melhor acreditar em Deus e estudar as leis dele. Porque esse movimento de crer em Deus e querer saber é para antecipar e evitar sofrimento desnecessário. Essa é a função da revelação. Mas o nosso egoísmo já combate de cara a revelação. Ah, isso é coisa de religioso. Deus não existe. Isso aí é assunto de quem está querendo fugir da realidade, não dá conta de encarar as dificuldades da vida, fica buscando fuga, válvula de escape, que é o pensamento
muitas vezes permeia essa má vontade para com estudar as religiões, estudar o espiritismo, por exemplo. Então a reencarnação vai aprendendo pela reencarnação, empirismo. Certo? Empirismo da experiência prática. De acordo aí? E lá na 780, ainda dentro desse próprio assunto aí da identificação entre o bem e o mal, lá na 780, a gente aprofunda mais um pouco. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral decorre, o progresso intelectual moral decorre do progresso intelectual. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Quando nós estamos enamorados de nós mesmos, cultivando egoísmo, então nós causamos aí um obstáculo ao desenvolvimento moral. O egoísmo, então, nos leva para um lado complexo. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Porque sem o progresso intelectual, nós não vamos identificar por nós mesmos o bem e o mal. Nós vamos ficar na dependência de alguém para nos ditar regras. Nós vamos ficar sob o regime da heteronomia. Aí nós vamos ser manipulados pelos mais sagazes, pelos mais espertos. Por isso que a doutrina espírita é a doutrina do senso crítico. Ou não é? Do senso crítico. O espiritismo busca nos emancipar da ignorância. Por isso é que os espíritos falam conosco, nós temos que estudar. Né? Não é só ouvir palestrante, é estudar. Raciocinar, pegar o livro, abrir, pensar, raciocinar, estudar em grupo, como a gente faz, para desenvolver um senso crítico e não ficar à mercê do ditame de uma consciência. Porque antigamente era fora da igreja não há salvação, então a gente ficava a reboque dos interesses da igreja. Mas hoje com o espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então, para entender e distinguir o bem do mal, nós precisamos identificar todas as coisas da natureza, dar nomes. Saber que substância, se essa substância vai fazer mal, não deve ser ingerida. Progresso intelectual. Certo? Comentário, Luiz. Está fazendo uma ligação aqui do 22, que ele fala, né? Então, diz o Senhor, eis que o homem é como um de nós, né? Porque Deus não é um de nós. Deus não é coletivo. Deus é o mesmo raciocínio quando a gente passou lá pelo 1. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Exatamente. Correlação aqui. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. É porque Deus não tem boca. Quem está falando aqui? É quem fala em nome de Deus. No nosso caso aqui, o mais perfeito é Jesus. Paulo deixa isso claro para nós. Havendo Deus antigamente falado por nós, conosco pelos profetas. Então, quer dizer, Paulo também tinha esse entendimento.
E Deus não tem boca. Então, é lá nos Hebreus, primeiro capítulo, primeiro versículo de Hebreus, Epístola aos Hebreus. Então, aqui o problema é saber a diferença, mas não praticar o bem, ou não combater o mal em si. Que é o grande esforço, que é o nosso objetivo, que é a nossa luta, deve ser a nossa luta do cotidiano. Ora, pois, para que não estenda a sua mão. Então aqui é um enunciado aqui para limitar a ação. Ora, pois, para que não estenda a sua mão. Para limitação de ação, tá? E tome também da árvore da vida. Tome de assalto da árvore da vida. Porque a árvore da vida não é tomada de assalto. O reino de Deus não é tomado pela violência. A árvore da vida ela é conquistada de dentro para fora. Que é o direito à felicidade. Que aqui na Terra, no mundo de provas e expiações como a Terra, o que nós vemos é o seguinte: uma minoria muito poderosa que assambarca os bens do próximo e impede ao próximo o acesso à felicidade, ao bem-estar. É o que acontece na Terra de modo geral. E hoje o mais acentuado está. Nacionalismo exacerbado está aí estabelecendo um movimento econômico profundamente egoístico no mundo. Nacionalismo exacerbado. Eu que sou esperantista, aprendi o Esperanto, estudei o Esperanto junto com iniciação espírita, e eu já aprendi que a questão nacionalista é o problema da humanidade. É o egoísmo no alcance da coletividade. Egoísmo coletivo. Enquanto nós não nos vemos como uma família sem fronteiras, somos todos, que era o ideal do criador do Esperanto, Lázaro Luiz Zamenhof, nós vamos continuar com o mundo como ele está dividido. Cheio de fronteiras. Então eu fui vacinado contra isso com o Esperanto, a linha internacional neutra, ideal esperantista. Certo? Esse é o problema. O fanismo nacional. É o egoísmo coletivo. Somos todos irmãos, vivemos num planeta. Somos homo sapiens. As fronteiras são imaginárias, não existe fronteira. O homem que estabeleceu a fronteira na base da força, da invasão, da violência. Nós lá em Roma éramos campeões disso, minha amiga lá. Então, não estenda sua mão e conspurque. Conspurque, que é o que o homem está fazendo hoje, conspurcando todas as situações aí. Bom, na semana que vem, nós vamos continuar daí. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Semana que vem nós continuamos.